Boa noite. Agora eu quero. Tô um pouco mais calmo. Eu quero falar sobre medo. O tema medo requer um delicado. Nossa, um delicado cuidado extremo. É pelo medo que muitos líderes mundiais manipulam verdades. Que muitos líderes mundiais. E quando eu falo líderes mundiais, eu digo líderes entre aspas, porque isso é a atitude de quem tem medo. Quem acha que vai perder o poder, por exemplo. Falar um monte de mentiras ou instigar o medo ou a confusão ou instigar a desordem para que se mostre como o bastião da ordem. É... Eu vejo alguma relação com aquela coisa de que aconteceu com a empresa da Apple, que em algum momento eles venderam um iPhone e tinham que comprar um cabo diferente, ou tinha que comprar o cabo separadamente. É óbvio, ia precisar do cabo quem comprasse o iPhone, por exemplo, ou quem comprasse uma ideia do medo ia ter que comprar junto a ideia do medo e a ideia de Salvador, sabe? Que seria o carregador. E isso é instigar o medo para melhor controlar as pessoas é uma coisa fraca. É uma coisa fraquíssima. É uma coisa de, como eu disse, de gente que tá achando que o poder dessas pessoas está acabando. Que o poder dessas pessoas como líderes mundiais está acabando. Que essa era de desrespeitos está acabando. Que essa era de abuso de poder está acabando. E, e sim, eu acho que está acabando. Com a internet, por exemplo, com guerras sendo noticiadas e pessoas cada vez mais empáticas e querendo ajudar e querendo ser mais amigos de outras pessoas e querendo estender a mão. É necessário que todo mundo queira se ajudar, todas as pessoas queiram se ajudar, que todas as pessoas queiram aceitar que vivemos em sociedade e que devemos ser mais educados. E aí eu digo ser mais educados não é uma responsabilidade unicamente de cada pessoa. Claro que sim. Por exemplo, eu tenho que ser mais educado com as convivências que eu tenho. Claro, cada dia mais educado do que o último dia. Só que quando eu digo isso, que temos que ser mais educados, é que temos que ter educação de qualidade. Temos que ter, por exemplo, no mundo de hoje capitalista, temos que ter, por exemplo, educação financeira nas escolas. Temos que ter educação moral nas escolas, educação do que é certo e errado socialmente falando nas escolas. Para que intrigas sejam minimizadas. Porque no máximo das intrigas a gente consegue ver alguns países querendo comparar mísseis. Enfim, eu estava falando sobre medo. E isso também é um método de instigar medo nas pessoas. Essa coisa de comparação de mísseis, eu comparar alguma coisa, se resumir basicamente em poder bélico, se resumir basicamente em, por exemplo, o tamanho de órgão genital, se resumir basicamente em, em coisas que importam pouquíssimo e que importam quase nada para uma convivência boa em sociedade. Sim, importam, idealmente falando, importam nada. Por exemplo, as pessoas querem ser amadas. As pessoas querem se sentir em casa, as pessoas querem se sentir reconhecidas, respeitadas, representadas. E eu falo isso que as pessoas querem se sentir reconhecidas, respeitadas, representadas, porque eu sou uma pessoa e eu também quero, de fato, me sentir reconhecido, respeitado, representado, valorizado. Essas coisas são importantes, são pilares de uma boa sociedade. Essa conversa sobre medo é uma conversa que existe em algumas séries, por exemplo. Eu vi essa conversa sobre medo, por exemplo, de um modo bem rápido, na série do Loki. É bem interessante aquela série, por acaso. E a série do Loki que tá no Disney Plus. Existem, com certeza, outras obras filosóficas ou literárias, enfim, que
filosóficas, ou por exemplo, romances, ou por exemplo, Star Wars também fala sobre medo, também fala sobre abuso de medo, também fala sobre poder, e são coisas que estão sendo faladas basicamente todo o momento em livros, em quadrinhos, em mangás, em animes, em séries, em músicas, sendo falado basicamente uma vontade latente assim das pessoas que são desrespeitadas de ei, me escutem. Eu estou sendo desrespeitado, me escutem. Precisamos nos levantar e falar não ao desrespeito. E falar que queremos ser respeitados. E falar que somos cidadãos, estamos vivos e queremos ser valorizados. Por mim, acabou o medo. Tem que ter transparência em relação, por exemplo, a países que, que têm pouca transparência em relação às coisas que fazem, às contas que prestam. Tem que existir transparência. Transparência inspira e gera mais transparência. Assim como amor inspira e gera mais amor. Assim como existem bolas de neve que são positivas. Claro que tem que ser bem dosado. A gente tem que olhar um pouco para nós mesmos também, fazer a nossa vida, ler os nossos livros, jogar os nossos joguinhos, balancear o tempo que a gente joga joguinho, que a gente lê livro, que a gente desenha, que a gente escreve, e para poder ter tempo suficiente para fazer várias coisas no dia e a cada dia se desenvolver mais de pouquinho a pouquinho. Transparência é muito necessária. Transparência é muito necessária. Transparência em quase, quase. Transparente, para ser transparente tem que ser transparente. Então tem que ser transparente em relação a tudo na vida. Tem que ser transparente. Claro que existem pessoas e pessoas com que você provavelmente vai se sentir mais confortável ou menos de, de trocar uma ideia, de falar sobre as coisas que viveu, as coisas que passou e, na maioria dos casos, a família que vai dar esse suporte emocional e escutar. Em outros casos também, psicologia, a psicóloga, a terapeuta pode ajudar. Para ser ajudado, tem que querer ser ajudado. Em relação ao mundo, minha opinião, eu acho que está na hora de quererem as pessoas quererem ser ajudadas. Claro, tem tanta gente que está no movimento de se melhorar, nos passinhos de bebê. Isso eu respeito porque eu já passei por um momento em que eu estava super mal e os meus objetivos de vida, por exemplo, num dia era fumar menos cigarros do que eu fumei no dia anterior. E hoje em dia eu parei de fumar, por exemplo. Parei de fumar, parei de beber álcool, parei de fumar maconha, coisas que faziam mal para minha consciência e que hoje em dia eu sei que faziam mal para minha consciência. Eu sei que eu estou bem do jeito que eu estou e que bom que eu estou sóbrio do jeito que eu estou. Porque eu tenho coisa para fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que amar, eu tenho que ter amigos, eu tenho que ter amigas, eu tenho que me divertir e ser justo e honesto e amar. Medo é uma arma fraca. Quer dizer, é uma arma poderosa. Só que pelos motivos errados, medo é errado. É errado sentir medo. No momento em que a gente tá, a gente tem conhecimento o bastante para combater o medo com conhecimento, com leitura, com cultivo de bons hábitos. A gente tem poder suficiente de conhecimento, de consciência para poder combater a insegurança, o desrespeito, a desigualdade, a fome, a falta de vontade, a barbárie, a injustiça. Temos como combater isso com conhecimento. A gente tem internet.